Criticado desde a raiz em O Antagonista e nos últimos dias até por alguns ministros do STF, como mostramos no programa de ontem, o Fórum de Lisboa, conhecido como Gilmar Palusa, também é alvo de críticas no país onde é realizado anualmente. O colunista João Paulo Batalha, consultor de políticas anticorrupção, licenciado em História, publicou no portal da revista Sábado, editada na capital portuguesa nessa quarta-feira, o artigo O Festival do Arranjinho, no qual aponta a orgia de promiscuidade no evento. E agora temos uma entrevista internacional exclusiva com ele, o autor do artigo. Boa noite, João Paulo Batalha. É um prazer recebê-lo aqui virtualmente no programa Papo Antagonista. Boa noite, obrigado. João Paulo, nós aqui do portal O Antagonista, da revista Cruzoé e desse programa Papo Antagonista, criticamos há várias edições esse que ficou conhecido como o Gilmar Palusa, o Fórum de Lisboa, que antes tinha o nome Fórum Jurídico de Lisboa, mas de tantos políticos e empresários presentes, acabou perdendo o nome jurídico. O que mais chamou a sua atenção para que o senhor escrevesse o artigo, muito importante aqui, nós ficamos felizes com essa repercussão internacional, o Festival do Arranjinho? Bom, eu confesso que o meu interesse não era especificamente o judiciário brasileiro ou a situação que se vive no Brasil. Eu escrevo sobretudo sobre questões de interesse português e o que me chamou a atenção foi o facto de este evento acontecer todos os anos em Portugal ao longo da última década, mais do que a última década, e em Portugal ser um evento praticamente desconhecido. E é um evento em que, nomeadamente a Faculdade de Direito de Lisboa, que é uma das mais antigas do país, serve como anfitriã e facilitadora de uma rede enorme de contactos formais e informais que são impossíveis de escrutinar, que ninguém conhece e que em Portugal ninguém sabe que existe. E, portanto, achei que era importante chamar a atenção para este evento, para o papel das autoridades portuguesas e especificamente da Faculdade de Direito de Lisboa, porque isto mostra também uma questão a que eu me tenho dedicado muito no meu trabalho como consultor e ativista, que é uma certa forma de legalização dos abusos de poder. E nós temos visto isto a nível internacional, a forma como os grandes poderes político, económico, judiciário vão desenvolvendo os mecanismos da sua própria legitimação, inclusive aos mecanismos legais de legitimação das suas práticas de poder. E este encontro é um bom exemplo disso. É um encontro com agenda pública que acontece às claras e que permite aos seus organizadores dizerem que não há problema nenhum, não há informalidade, não há conflito de interesse. Esta semana o próprio ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista a um jornal português dizendo isso mesmo, mas de facto o que de mais interessante e potencialmente valioso acontece neste fórum é o que acontece fora dos holofotes e, portanto, a transparência e a divulgação pública do evento é um véu para acobertar as relações que se tecem à margem do evento e nos jantares paralelos, nos cocktails, em todos esses mecanismos informais. E, portanto, achei que, até porque sendo um evento quase exclusivamente de oradores e palestrantes brasileiros, ele tem envolvido várias personalidades e pessoas do governo e do judiciário português, e, portanto, achei que era importante também em Portugal nós termos esta discussão sobre este tipo de eventos, porque algumas das discussões que estão em curso no Brasil também estão em curso em Portugal e noutros países, nomeadamente a relação entre o judiciário e a política. É uma discussão que está muito viva neste momento em Portugal e, portanto, nós temos que ser muito exigentes no escrutínio das relações entre a política, o poder económico e o poder dos tribunais. Perfeito. E o senhor no texto faz algumas considerações críticas em relação às autoridades portuguesas presentes no evento, embora o senhor admita que algumas podem ter ido desavisadas, vamos dizer assim, sem perceber que estavam participando ali de um encontro que envolve todo um lobby em torno. Agora, o senhor faz uma crítica um pouco mais incisiva em relação à própria Faculdade de Direito de Lisboa. O senhor acredita que a faculdade deveria refletir sobre a realização desse evento, dado todo esse entorno?
Sim, esse aliás é um dos meus objetivos principais. É evidente que a faculdade devia rever a sua relação com este evento. Eu admito perfeitamente que uma individualidade portuguesa, este ano foi o Presidente da nossa Assembleia da República, do nosso Parlamento, os Presidentes do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Contas português, podem receber um convite da Faculdade de Direito de Lisboa, que é uma faculdade antiga e prestigiada, para um evento que envolve juízes da Corte Suprema do Brasil e, portanto, não questionem esse convite e aceitem esse convite, mas seguramente a Faculdade de Direito, que acolhe este evento há 12 anos, sabe bem o tipo de evento que é e as relações que se estabelecem. E há uma razão prática para toda a elite brasileira se mudar uma vez por ano durante uma semana, ou até pouco menos do que isso, para Lisboa, a 7.000 km de distância de Brasília, para fazer uma discussão em que nos vários painéis ao longo dos vários anos praticamente só participam palestrantes brasileiros. E, portanto, a Faculdade de Direito sabe perfeitamente que está a ser anfitriã de uma teia de informalidades e de relações que levantam muitos problemas de conflitos de interesses. Infelizmente, esta Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que, como disse, é a segunda mais antiga de Portugal e uma das mais prestigiadas, tem-se revelado, ao longo da sua história, muito mais uma escola de poder do que uma escola de direito e de justiça. É uma escola que forma uma grande parte das elites portuguesas, quer na magistratura, quer na política, e reproduz muitos destes vícios de poder. É uma faculdade que tem tido imensos problemas com denúncias de assédio, inclusive assédio sexual a alunos por parte de professores. É das faculdades mais endogâmicas de todo o país, ou seja, é uma faculdade onde mais de 90% dos professores foram alunos da própria faculdade, começaram a sua carreira de professores por convite da universidade, da faculdade e não por concurso, e portanto é uma instituição que em Portugal é das melhores a reproduzir estes vícios de poder, estas lógicas de circuito fechado, de amiguismos e, como eu disse, de arranjinhos. E portanto seguramente se eu posso ser benevolente com alguém que aceita um convite sem saber exatamente que evento é este, e também por isso escrevi esta alerta, a Faculdade de Direito tem uma responsabilidade que não está a assumir de questionar a sua participação e mais do que a sua participação, a sua promoção de eventos deste tipo. Agora, o senhor falou que em diversos países existe essa discussão sobre as relações envolvendo o poder judiciário. Como é em Portugal? Em Portugal existe o Tribunal Constitucional, existe o Supremo Tribunal de Justiça, os juízes, ministros, como nós chamamos aqui, os membros de tribunais superiores, eles costumam ter relações políticas, eles participam de eventos com empresários. Há alguma analogia, comparação que o senhor poderia fazer? Não existe nenhum evento do género em Portugal e seria até bizarro que existisse. Posso dizer, em termos de comparação, há alguns meses houve um almoço de aniversário de um advogado, creio, de uma região do país, que incluiu um juiz e um ex-líder de um partido político que aparentemente não tinham mesmo nenhuma relação entre si e estavam ali apenas por terem conhecimentos em comum. Portugal é um país pequeno. E mesmo isso foi muito criticado. E tudo indica que foi um acontecimento muito fortuito. E foi muito, o juiz foi muito questionado, houve grandes críticas. Portanto, nós não temos essa tradição, e esse hábito, que é um mau hábito, portanto, ainda bem que não o temos, de haver relações muito próximas entre juízes e políticos. Seguramente haverá juízes e magistrados do Ministério Público, procuradores, que têm preferências eleitorais, políticas, como todos. Já tivemos situações no passado em que se percebeu que havia demasiada proximidade, ou mesmo promiscuidade, entre alguns membros das Cortes Superiores e o poder político, e isso também foi sempre duramente questionado, e naturalmente que numa conferência académica, pontualmente, virá um juiz do Supremo Tribunal de Justiça português, do Tribunal de Contas, do Tribunal Constitucional, tudo isso é normal, mas nunca são eles os próprios organizadores destes eventos e não há um hábito de convívio cotidiano entre o Poder Judicial e o Poder Político. Há alguma reserva
E eu diria que o próprio sindicalismo judiciário que existe em Portugal é crítico deste tipo de eventos, e seria muito crítico dos próprios juízes ou procuradores que se envolvessem rotineiramente em eventos ou contactos formais ou informais, quer com o poder político, quer com o poder económico. O senhor cita no artigo diversas revelações feitas aqui pela imprensa brasileira a respeito, por exemplo, da participação de representantes de 12 empresas que têm processo em curso no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, a participação do diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, com viagem bancada pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, que foi uma empresa investigada pela própria Polícia Federal e cuja investigação foi suspensa por decisão do Gilmar Mendes, o organizador desse evento que ficou conhecido como o Gilmar Palusa. E agora, ouvindo o senhor, e é muito importante ouvir como as coisas acontecem em Portugal, a gente percebe a força do contraste entre aquilo que está sendo feito pelas autoridades brasileiras e aquilo que se espera das autoridades em Portugal. Talvez por isso o senhor tenha usado palavras, inclusive, fortes. Quer dizer, o senhor utilizou orgia da promiscuidade, institucionalização da promiscuidade, o senhor se referiu diversas vezes a esse descaramento do lobby. É assim que o senhor enxerga? Sim, Gilmar Mendes, nesta entrevista que deu ao Jornal Expresso, que é um dos jornais de referência aqui em Portugal, afasta completamente quaisquer problemas de conflitos de interesse, diz que não existem, e mais ainda, diz que o Fórum de Lisboa é um sucesso e é, diz ele, o Brasil que dá certo. E, portanto, isto é mesmo a institucionalização destas redes de contactos diretos, potencialmente clientelares, em que a componente informal se mistura com a componente formal, porque, de facto, como eu também mostro no artigo, o facto de todos os anos os painéis de debate serem quase exclusivamente de oradores brasileiros significa que esta não é uma conferência internacional, não é, por exemplo, uma conferência dos países de língua portuguesa. Há alguns palestrantes portugueses, há quase todos os palestrantes brasileiros, há um ou outro estrangeiro europeu nos keynotes, nos discursos mais importantes, mas este é sobretudo um evento de elite política, económica e judiciária brasileira. E, portanto, a única razão para que esse evento se faça em Lisboa e não em Brasília, ou em São Paulo, ou no Rio, ou no Brasil, é exatamente as pessoas poderem estar à vontade. Em Lisboa é absolutamente inquestionável a facilidade com que se pode reunir num restaurante de luxo, um jantar com membros do governo, juízes, advogados, procuradores, empresários, num ambiente que em qualquer sítio no Brasil, em qualquer canto no Brasil, levantaria perplexidade, seria notado, e aqui não é reparado porque os portugueses que estão num restaurante não conhecem as personalidades brasileiras. E, portanto, a natureza do evento parece ser essa. Portanto, não é uma forma de fazer um debate académico que calha acontecer em Lisboa, é uma forma, por isso eu usei o termo transumância, portanto, é uma espécie de peregrinação anual em que esta elite se muda para um sítio onde está mais protegida pela distância, para não só fazer a componente formal da conferência, mas ter todos estes eventos, estes encontros nos hotéis, nos apartamentos, nos restaurantes, nas discotecas, etc. E, portanto, isto, claro, não é, mesmo que a discussão, digamos, académica fosse muito útil, não é forma de organizá-la. E, portanto, é uma coisa que mostra não só uma cultura de promiscuidade, mas a naturalização dessa cultura. Ela é defendida pacatamente, como se fosse uma coisa normal e como se quem questiona tivesse um preconceito ou uma má vontade em relação aos organizadores. Portanto, há uma ausência total de noção de conflito de interesses. E, obviamente, sem pôr em causa as decisões judiciais de Gilmar Mendes ou a investigação da Polícia Federal,
É evidente que quando depois vemos os que foram investigados e os que investigaram e os que tomaram decisões das investigações a conviverem uns com os outros, fica no mínimo a aparência desse conflito de interesses. E, portanto, a decisão, mesmo que tenha sido a decisão juridicamente correta, fica manchada por uma mancha de suspensão. De suspensão. E essa deveria ser evitada. Portanto, nós esperaríamos, até dos atores políticos, mas ainda acima desses, dos atores do judiciário, um recato que este evento claramente não respeita. Perfeito. Eu chamo o Gilmar Paluza de festa da casta, quer dizer, essa elite privilegiada brasileira, longe do povo, lá em Lisboa. E só para encerrar, uma curiosidade aqui para os nossos espectadores, o senhor é apresentado como consultor de políticas anticorrupção. E o senhor é formado em História. Qual é a sua atuação exatamente nesse campo de políticas anticorrupção? Bom, eu sou formado em História de facto, mas nunca fui académico nem historiador, e, portanto eu trabalho na área das políticas públicas de combate à corrupção, em organizações públicas ou privadas, os mecanismos de integridade das organizações, e fui também fundador da Transparência Internacional aqui em Portugal há quase 15 anos, e estou presentemente também noutra organização que é a Frente Cívica, que é uma associação de defesa de causas de interesse público. E, portanto, estas questões que têm a ver com as promiscuidades entre poderes, os mecanismos de integridade, são questões que eu trabalho quer como profissional, quer como ativista, e uma das coisas que digo sempre quando trabalho nestas áreas é que quando se discutem questões, nomeadamente conflitos de interesses, que é o tema que estamos aqui a tratar, não está em causa a idoneidade pessoal ou a integridade pessoal das pessoas. Está em causa as instituições, a forma como nós defendemos e protegemos as instituições, ou não as defendemos e não as protegemos. Gilmar Mendes pode ser a pessoa mais honesta do mundo, e eu não tenho razões para crer que não seja, mas o facto de ele organizar nestes termos este evento com estas características põe em causa não só o seu papel enquanto Ministro da Corte Suprema do Brasil, mas também o papel de muitos dos participantes neste evento, quer no plano do judiciário, quer no plano político e no plano económico. E, portanto, do ponto de vista da integridade das organizações e da confiança que elas devem merecer junto do povo brasileiro, este evento não devia acontecer nos termos em que tem acontecido há mais de 10 anos. Muitíssimo obrigado pela análise técnica, objetiva, sem qualquer tipo de ataque ou ranço pessoal, quer dizer, baseada em princípios, baseada na defesa da democracia, com os seus pressupostos de separação e independência entre os poderes. João Paulo Batalha, boa noite, bom trabalho. Obrigado. Que maravilha de entrevista. Duda Teixeira, ele chamou atenção para o fato de que seria bizarro um evento nos moldes do Gilmar Paluza em Portugal. Ele falou da mancha de suspeição que fica diante de toda essa rede de contatos fora do Brasil, longe do povo brasileiro, e apontou a naturalização da promiscuidade. Ele já tinha falado no artigo em orgia e institucionalização, agora apontou a naturalização desse absurdo, que nós aqui nunca naturalizamos, já somos críticos a várias edições. O que você destaca? Gostei desse tema, ele fala então do bizarro, né? O que acontece? A bizarrice, então, do STF vai ficando famosa no mundo inteiro. Né? E aí pessoas de outros países que começam a se informar sobre sobre esses hábitos, né, da nossa Corte Suprema, começam a ficar assombradas. Tem o evento, o Gilmar Paluza, né, que tem então essa orgia aí de relações que ele fala, o conchavão, nas palavras do Lula. Mas também... Não sobre esse evento, evidentemente. O Lula usou essa palavra para descrever o processo de independência do Brasil, e nós fizemos no programa de ontem várias analogias. Mas é isso, você não acha uma outra Suprema Corte no mundo, ou Tribunal Constitucional, fazendo esse tipo de coisa, né? Decisões monocráticas. Isso é uma jabuticaba brasileira, né? Esse desprezo pelas decisões do colegiado, isso aqui a gente naturalizou, a gente não, né? Mas naturalizou-se isso lá em Brasília. A gente está o tempo inteiro criticando isso, mas você não vê isso lá outros tribunais no mundo fazendo esse tipo de coisa. As ordens de censura
que partem do Alexandre de Moraes o tempo inteiro para as redes sociais, pedindo para derrubar as contas. Até reportagens de imprensa, como a da Cruzoé em 2019, como semanas atrás a da Folha de São Paulo. Então, tudo isso faz parte dessa anomalia ou dessa bizarrice que a gente meio que criou, que foi criada e desenvolvida aqui no Brasil. E aí, quando alguém lá fora vê isso, toma um susto, né? E vamos lá, Felipe, não é a primeira vez que isso acontece esse ano, porque o Elon Musk, que é o empresário lá dos foguetes, dos carros elétricos, sul-africano e americano, começou a questionar na conta dele as decisões de censura do Alexandre de Moraes, né? Isso virou tema de debate no Congresso americano. O presidente da Argentina, o Javier Milei, vai lá, se encontra com o Musk e oferece ajuda, né, nessa história. Então, vocês veem que nos Estados Unidos, na Argentina, em Portugal, as pessoas estão vendo essas coisas que o STF faz no Brasil ou em Lisboa e estão se escandalizando, né? E aqui no Brasil a gente tem que se escandalizar também para não naturalizar esse tipo de coisa. Exatamente. E é muito curioso, ele é totalmente sincero, totalmente franco na sua análise, e ele fala a respeito da questão da Faculdade de Direito de Lisboa, que topou sediar esse evento. E ele já tem ali outras críticas à faculdade, então ele vê como algo escandaloso, e é como se ele estivesse falando, olha, Portugal está sendo complacente com todo esse cenário de lobby que autoridades brasileiras dos três poderes, junto à elite econômica, estão fazendo aqui, ultramar, né? Em Lisboa, longe dos olhos da sociedade. E até dificultando, evidentemente, a cobertura jornalística.